Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos em seu 4º ano de exibição. Nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões. Eu sou o Ney Hamilton e estes são os nossos comentaristas, Mário Negrão, Belmiro Valverde e Hugo Mengarelli. Aqui o nosso programa, a realidade impera, ao contrário do que acontece na maior rede de televisão, onde Cobras e Lagartos vai ser uma ficção, Mário Negrão. Você ficou surpreso com uma novela homônima do nosso programa? Eu fiquei honrado, né? Me espantou, Belmiro? Eu também fiquei meio surpreso e acho que é bom acho que nós vamos carregar para a Globo o prestígio do programa. A Globo já começa do Nós estamos nos adaptando aqui, a nossa bancada já está até um pouco platinada, né? Algum comentário sobre nós termos sido plagiados? Não, elegantemente e legalmente plagiado. A única coisa é que eu não sei daquele Cobras e Lagarto vai sair alguma coisa inteligente. Eu acho que aqui, não sei se por mim, mas aqui tem gente que realmente diz coisas inteligentes. Lá não sei se espero, não sei se não vai ajudar muito, viu, gente? Pode ajudar na época de hoje, que todo tem que estar na televisão, né? E a Globo, claro, está na frente. Bom, mas vamos então ao que interessa, vamos à realidade. Falar em realidade, Mário Negrão, você acredita em fantasmas? Você acredita em fantasmas? Acredita em fantasmas? Sério? Acredito, eu sou um agnóstico nessas coisas. Nem acredito, nem deixo de acreditar. O medo das dúvidas. Hugo Mengarelli, você vamos a tomar um viés freudiano aí? Claro, se nós somos sustentados pelo fantasma. Né? Ora, que fantasma? Eu não sou sustentado pelo fantasma. Não, somos. Eu desejo sustentado pelo fantasma. Isso não é tão... Eu fiz essa pergunta porque as pessoas acreditam em fantasmas. Existe até uma frase, eu não creio em bruxas, pelo que elas saem. É porque eu queria saber o seguinte, vocês, alguns acreditam em fantasmas, em bruxas, outros não, mas dá para acreditar numa entidade chamada opinião pública? Você acredita, Mário Negrão? Olha, eu acho que a opinião pública no Brasil é a massa com que se faz as pizzas. Então, definição, a massa com que se faz a pizza, né? Porque a opinião pública ficou completamente em eclipse, né? A opinião pública não importa mais, porque o que nós pensamos depois do incidente desses dias atrás aí com o João Paulo Cunha, o que nós isso não é um incidente, isso não é um acidente. Também não, eu comum, ocorrente. Uma coisa eu fico sabendo, que esses senhores estão muito pouco interessados em saber o que nós pensamos, queremos ou desejamos. Eles estão com agenda própria, né? E nós somos meros espectadores agora de um circo. A gente fica só vendo isso e eu acho assim, pessoas como nós que tem essa graça, né, de poder botar a opinião, a nossa opinião pessoal em público, eu acho que nós temos até a obrigação de agora dizer alguma coisa mesmo, falar o que a gente pensa nisso, né? Porque realmente eu fiquei absolutamente chocado com isso, né? Chocado com o fato de que a minha opinião não vale nada, né? Se eu fiquei indignado, não fiquei indignado, meu cachorro soube, minha esposa soube, a empregada soube, acabou ali, né? Ninguém mais ficou vendo minha indignação e não importa também, e isso me deixa deprimido. Belmiro Valverde, opinião pública, mito ou verdade? Olha, eu acho que é mito, sabe? Eu acredito muito num conceito que o velho Guerreiro Ramos explorava muito, que é a história da política cognitiva. A opinião pública, ela é levada a acreditar nas coisas que alguns grupos querem que ela acredite, grupos econômicos, políticos, sociais, e essa condução do processo faz com que ela perca totalmente a legitimidade. A gente não pode ser ingênuo imaginar que a opinião pública nasce dessa, digamos, de uma formulação individual, que cada um vai meditar sobre os problemas e daí vai formar uma opinião. Não é geração espontânea. É geração espontânea. Ele vai repetir o que ele viu na televisão, vai repetir o que os formadores de opinião disseram para ele dizer. Então você está vendo isso toda hora, a gente está falando aí da TV. Existe alguma coisa mais conspícua do que o poder de formação da opinião pública do que a televisão? Quer dizer, quando você quer criar uma imagem do cara pintado, você cria a história do cara pintado. Quando você quer criar o Collor, você cria o Collor. Quando você quer descriar o Collor, você descria o Collor. Quer dizer, agora você quis construir o mensalão, você construiu o mensalão em cima dos fatos, e quis desconstruir o mensalão, né, em nome de um grande acordo aí meio
meio maroto e está desconstruindo o mensalão, né? Eu até estava me lembrando, né, que essa história, por exemplo, o Talleyrand, que dizia, né, as palavras foram criadas para disfarçar os pensamentos, né? Cada vez isso é mais claro no Brasil, quer dizer, o cara está martelando na tua cabeça, não existiu mensalão, não existiu mensalão, né? Mas vem cá, o que aconteceu então? Como é que esse dinheiro saiu do... Não, mas o dinheiro não é público, o dinheiro não é público, o dinheiro não é público. São 4 ou 5 mantras que estão sendo veiculados para formar a opinião pública. Daqui a pouco a opinião pública... Escolher de Goebbels. A opinião pública vai dizer assim, não, é só esse mensalão, é coisa da oposição. Você vai ver. É interessante até assim, dizer assim, que no Brasil assim, a opinião pública acabou virando uma interpolação da opinião pessoal. E a opinião pessoal não é opinião pública. Por exemplo, eu posso ter uma ideia sobre o presidente particularmente, mas como uma pessoa tivesse um cargo público, eu poderia ter uma opinião pública diferente da minha opinião pessoal. Porque eu acho que isso é a grandeza do espírito humano, você abrigar divergências dentro de si. Né? Mas o Conselho de Opinião Pública aqui seria opinião coletiva, né? Exatamente. Hugo Mengarelli, você conviveu com 2 culturas que são próximas e, por outro lado, antípodas, que é a cultura argentina e a cultura brasileira. E nós temos, pelo menos a visão que nós temos daqui, é que o povo argentino ele reivindica muito mais, ele protesta muito mais. A opinião pública na Argentina é diferente da opinião pública no Brasil ou pero no mucho? Em parte diferente, depende de alguns momentos, né? Porque a opinião pública se apagou durante o processo, né? Ou seja, teve implicitamente o quarto poder desapareceu, né? Aqui o quarto poder está dividido, há alguns problemas econômicos, a pratinada, por exemplo, está jogando assim com o governo. O quarto poder econômico, o quarto poder vamos colocar a imprensa. A imprensa, claro, a imprensa, né? Então, mas tem parte da imprensa que está em contra. Durante o processo na Argentina não havia quem tivesse em contra, quem abria a boca passava a ser, se irmanava com os desaparecidos. Então, eu acho que na Argentina existe o que passa uma questão muito ligada à política. Eu acho que a história argentina é uma história de genocídios e de política. Eu hoje tenho claro que a Argentina é um país muito difícil de construir porque está montado em cima de genocídios enterrados, esquecidos, não recuperados, né? Salvo em alguns momentos se quis fazer uma coisa assim. Mas é um povo muito mais ativo, muito mais presente nas questões. Somente lembrei o que passou com De la Rúa. Ele falou e ninguém chamou a ninguém. Automaticamente o povo foi à Praça de Maio a pedir a cabeça dele. Então, eu acho que isso é o que está faltando. Falta um pouco de indignidade aqui. Indignação, né? Indignação, né? E falta essa indignação porque isso tem que ver com algo que tem história, não? Ou seja, a participação constante de um povo em que sabe que ele tem uma certa força para mudar alguma coisa. A opinião pública é uma coisa muito manipulada e hoje pior, porque hoje vivemos uma época onde o cara praticamente não pensa mais, não temos pensadores. Se este programa, com todos os seus defeitos e as limitações, principalmente as minhas, e tudo isso, chama o público, porque, puxa, você está encontrando com um programa que tentamos pensar, como você bem disse, Mário, colocar nosso pensamento. Mas hoje não é assim. Você vai encontrar alguns periódicos, alguns jornais e revistas que têm pensadores próprios. Mas quem lê isso aí? Quem vê este programa? É uma minoria. A grande maioria não tem absolutamente contato com isso, nem interesse. E isso é a coisa grave. Eu estava lendo um livro agora, recentemente, de Tomás Eloy Martínez, que se chama El Cantor del Tango. El Cantor de Tango. E ele fala de que as mulheres vão comprar livros hoje como quem vai ao supermercado, à feirinha comprar frutas, comprar essas coisas. Que Cortázar e García Márquez ficariam enlouquecidos, que Rayuelas, ou seja, o jogo da amarelinha e 100 anos de solidão, elas levariam na cestinha onde levam as coisas. E que ficava surpreso o personagem esse, que em Buenos Aires se lia como 30 anos atrás. Eu acho que isso faz uma pequena diferença. Nada mais. O resto não vejo muito, não.
Agora, Mário, essa questão de você não conseguir formar uma opinião pública, qual é a barreira que existe? Isso é uma barreira cultural, uma barreira de informação, de educação? O que acontece com as pessoas? Um pouco de cada, porque vamos botar lenha na fogueira. Ou é preguiça, para falar cientificamente? Eu acho que você tocou aí na coisa, porque vem cá, a opinião pública só pode se formar, veja, a opinião pública na verdade é uma contradição de termos, se você olhar assim superficialmente, assim, como é que você pode pegar 180 milhões de pessoas e tirar um consenso daquilo? O consenso daquilo vem de uma coisa que eu acho muito importante, que é o que falta mesmo, que é matriz. Veja como acontece com o nosso pensamento individualmente, né? O que eu penso agora, o que eu estou dizendo, o que está saindo da minha boca, está saindo da minha mente, está sendo formulado e filtrado pela matriz que tem dentro de mim, que é a matriz de conhecimentos, de ideias, de experiências. Tudo isso faz um filtro por onde as minhas opiniões podem sair. Isso, a minha opinião depende da minha história. Né? E quanto mais consciência eu tenho da minha história, mais refinada e mais acurada fica sendo a minha opinião. Isso é muito mais simples dentro do indivíduo. Quando você olha numa coletividade, o que poderia substituir isso? A história de um país? Bom, até que ponto a história de um país realmente vai importar? Não importa, mas não é só isso. A matriz seria a consciência coletiva que é formada pela conscientização do povo que analisa a história à medida que ela se desenrola. Sim, participa. E participa disso. Veja, por exemplo, na França agora o que está acontecendo com o Monsieur Dominique Villepin. Né? Ele tem uma opinião e a França inteira tem outra. E ele está rigidamente, eu acho heroicamente até, defendendo o ponto de vista dele. Eu, pessoalmente, até nem concordo muito com o ponto de vista dele. Eu acho que as outras pessoas até podem ter um pouco mais de razão, né? Porque o esquema da França é um esquema muito rígido, enfim, isso talvez seja assunto para outro dia. Mas é interessante você ver o que acontece quando um homem mantém a sua opinião, a sua matriz interna, a despeito de muitas pessoas contra. Né? A outra coisa que faz a opinião pública funcionar, e que eu acho que esse é o ponto onde eu queria chegar, é o voto. A única maneira com que nós temos de interferir no governo decentemente, sem criar um caos, sem criar um levante social, é votar conscientemente. Veja o que aconteceu em Israel. É o melhor dos mundos, né? Veja o que aconteceu em Israel. A gente viu agora nas eleições em Israel que as opiniões estavam claramente divididas. Quer dizer, quem votou lá no Netanyahu estava pensando numa coisa, quem vota no Ariel Sharon estava pensando em outra coisa. Então, aquela pessoa passa a personificar uma matriz de ideias. Aqui no Brasil, o que acontece... Não dá para comparar, né, Mário? Porque Israel é um estado minúsculo, espremido entre... Mas eles têm um conflito ideal. Conflito, pois é, mas eles têm uma outra história, né? Eles têm pressões externas que nós não temos. Sim, mas nós temos o direito de pegar jornal, pegar livro, estudar. Por exemplo, você fala assim, o governo PT, o governo Lula. Será que pessoas que aderem-se ao Lula realmente estão formando essa opinião a partir de uma matriz sólida de si, de ideias, de conceitos, desejos e planos? Ou é porque o cara é bacana? Outro dia eu fiquei indignado quando alguém disse que o Alckmin vai perder a eleição porque ele não tem carisma. Eu falo, mas o que eu quero com carisma? No carisma não interessa, o que interessa... vai perder a eleição porque não é muito diferente de Lula. Então, quer dizer que as eleições estão sendo organizadas, as pessoas estão votando no cara porque ele é legal, porque ele é bacana, porque ele parece comigo, ou qualquer coisa assim. Ou seja, cada brasileiro escolhe um presidente como indivíduo, não como uma coletividade. Eu, por exemplo, eu poderia algum dia, teoricamente, votar na esquerda, ser uma pessoa da direita, se eu achar que isso é conveniente para o país. A minha opinião não é tão importante assim dentro de uma coletividade maior. Agora, se eu ponho a minha opinião pessoal acima de tudo, isso é um narcisismo sem tamanho. Claro. Eu acho que é a encrenca que a gente está. Cada brasileiro vota como que ele acha pessoalmente e não como membro de uma coletividade. É uma coisa mais esquizofrênica na minha vida. Por que é tão difícil, desculpe cortar, por que é tão difícil a mobilização da opinião pública brasileira? Eu estava tentando aqui lembrar, me corrijam se eu estou errado, que as grandes mobilizações que nós vimos no Brasil nos últimos 20, 25 anos foram durante as Copas do Mundo, no enterro do Tancredo, no enterro do Ayrton Senna e no impeachment do Collor. Não sei se você teve mais, você teve direto já. Teve direto já. Foi um negócio importante. Né? Em 1974, que é um pouco mais do que o período que você pegou, você teve a grande demonstração de satisfação brasileira, que foi a eleição de 74, não, 74, né? 74. Em que eles elegeram praticamente o processo inteiro. Né? Você sabe, eu tenho esperança, né? Eu tenho um sentimento, não vou dizer uma teoria, que não chega a ser uma teoria, que é o seguinte, que esse negócio é que nem o Chico Buarque, né? Deixa em paz meu coração, que ele está até aqui de mágoa, né?
qualquer desatenção, faça não, pode ser abandonada. Eu acho que esse negócio é um processo exponencial. O caso da França é muito sintomático. Eu, quando fui estudar na França em 67, voltei da França em fim de fevereiro, começo de março de 68. Você não sentia nenhuma tensão no ar, você não sentia nenhuma perturbação, você não sentia nenhuma movimento de mal-estar, nada disso. 2 meses depois, o país quase derrubou o Charles de Gaulle, o Daniel Lerouge e os outros revolucionaram a França. Né? Agora é a mesma coisa, quer dizer, de repente a população é toda ordeira, arrumadinha, europeia, vai para a rua e se calcula que só em Paris 700 mil pessoas foram brigar contra a lei do primeiro emprego. Né? Quer dizer, esse processo ele tem uma centelha, né? Ele tem uma coisa. Eu tenho a impressão que a palavra-chave é o que o Hugo falou aqui, é indignação. Né? Nós somos um país assim muito leniente, nós somos um país muito cordato demais. Eu acho que levamos a sério demais a história do Sérgio Buarque de Holanda, que nós somos um país da cordialidade, o brasileiro cordial, e nós ficamos cordiais demais, quer dizer, né? Claro, você vai parando. Isso que está acontecendo com o Congresso é uma vergonha, é um negócio assim inacreditável. Isso é de engulhar a pessoa. Um monte de desclassificados, pessoas que não conseguem se mostrar a altura do seu papel. Não estou dizendo isso porque eles votaram desse jeito ou não, é porque eles se escondam atrás do voto secreto para fazer o que querem. Queria ver se eles têm coragem de votar a favor do João Paulo Lima, e vão votar a favor do Zé Janine, e vão votar a favor dos outros, abertamente. Não tem. Então, esse tipo de pusilanimidade é que eu acho que nós acabamos caindo por nossa falta de indignação. Sabe? Dentro dessa lógica, Hugo Meirelles, você não acha que o Roberto Jefferson e o José Dirceu teriam o direito de voltar, já que essa lógica congressual é a que está valendo? E num lugar onde tudo vale, por que não? Vale tudo também, mas não vale. Sim, bom, é nome da música do Tim Maia, né? Só que tem um estágio que não valia homem com homem, mulher com mulher. Mas, sim, ou seja, até parece gracioso que aconteça uma coisa assim, no que uns caem e outros não. Né? Tal é assim que o presidente da Comissão de Ética falaram, não saia, não, caíram Jefferson, caíram Dirceu, e tem gente que já não aguenta mais, porque tem que ter um estômago prova de bala, cara, porque é impressionante estar aí dentro. Não sei o que dizer, eu acho que ultimamente já estou perdendo a vontade de falar, porque falei na vez passada, não? Tudo isso é possível quando a palavra não vale nada. Porque se a palavra tivesse um mínimo valor, não estaria acontecendo essas coisas. Né? Então, eu acho, por exemplo, quando você fala matriz, sim, eu acho que sim, este país, não sei se foi fundado alguma vez. Menos mal que entrou Napoleão em Portugal, senão estaríamos mais ou menos como na época dos bandeirantes ainda, não é sério. Vocês sabem como foi essa história. O que montou o Brasil não foram os brasileiros. Aliás, nem brasileiro significa nascido no Brasil. Originalmente era o termo que definia enriquecido no Brasil. E era como os portugueses chamavam aos portugueses que voltavam depois de 15, 20 anos ricos no Portugal. Então, se não fosse um terço da corte portuguesa, não existiria o Brasil. Então, e não foi porque foram porque tiveram que fugir e depois deixaram esse menino que, evidentemente, eu acho que não deixou nem pouca marca, é uma marca também muito forte para a gente, não? Dom Pedro I. O filho foi bastante melhor, por certo. Então, o que eu vou falar? Um cara para ter dentinho. Dentinho, um cara que se chama Dentinho, porque tem umas dentinhas. Dentinho seria o Ronaldo, por exemplo. Caramba, e o pai dele, quem é? Eu acho que uma questão, por exemplo, eu pensava que Babá, Didi e Pelé eram sobrenomes. Depois me enterei que não eram sobrenomes. São coisas que, desculpe, tem a ver, eu me apego à palavra. Eu me apego com João, quando disse, no princípio foi o verbo, e
o verbo estava virado para Deus, e Deus era o verbo. Em terceiro lugar, é a palavra que funda teu próprio Deus. Caramba! Será que ninguém se toca por isso? Isso estamos falando há tempo. Quando um dia vamos a discutir essa coisa que estamos usando constantemente? Sua sugestão está anotada e João Paulo Cunha foi absolvido. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos. Recolher lixo das casas é tratar da saúde das pessoas. Dar destino correto ao lixo é tratar da saúde da natureza. Reciclar lixo é contribuir para a saúde de todos. Com a reciclagem, evitamos os processos de extração de matéria-prima e economizamos 35% da água, poupamos 50% da energia e reduzimos a poluição do ar em mais de 70%. A base da reciclagem é a separação. Os aterros sanitários crescem rapidamente se não separarmos o lixo na sua origem, e este crescimento favorece a proliferação de doenças e a poluição geral do meio ambiente. Separar o lixo facilita a vida dos catadores de material reciclável, além de ser um ato de cidadania. Assim, assumindo a sua cota de responsabilidade, a Universidade Federal do Paraná e a Prefeitura Municipal de Curitiba convidam a comunidade a se comprometer com o programa de separação de lixo. Faça a sua parte, separe o lixo. Pitadas de artes plásticas e de arquitetura. Doses generosas de dança e de teatro. Acrescente porções de música, de literatura, de cinema. E tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no caldo de cultura. Saboreie programas inéditos a partir de 27 de abril, aqui na UFPR TV. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, o verdadeiro, não a ficção. Hugo Mengarelli, você se ufana de ser brasileiro? Você é brasileiro naturalizado? Você é brasileiro por opção? Às vezes você se ufana de ser brasileiro? Às vezes sim. Com o coronel Marcos Pontes no espaço, você se ufana com o nosso... Não é isso o que me ufana. Astronauta, eu não sei se é astronauta ou cosmonauta. Eu acho que o que mais me ufana neste país é a grande criatividade do brasileiro. Isso me parece realmente fantástico. Eu acho que um país de uma criatividade assim, impressionante. Isso é um ponto. Outro ponto que me parece também maravilhoso é a mistura das etnias, os encontros. Tá, mas vamos deixar esse ponto de vista de lado. E a questão de nós termos hoje um brasileiro no espaço? Sim. Um cosmonauta, um astronauta. Mas eu acho que não só ele que está no espaço. Bom, isso é para inglês ver, gente. Se gastou milionária para mandar o cara lá. Isso é para inglês ver. Para inglês não, para brasileiro ver. Sim, mas evidentemente quando nós falamos para inglês ver é para nós vermos. Está claro que não é para os ingleses, é para nós mesmos. É uma metáfora que nós usamos. Então, eu acho que não, a mim pessoalmente não. Tudo bem, me emocionou você ver a bandeira, ver o cara lá. Nunca imagino um homem que vem do terceiro mundo e está neste momento viajando. Já subiu o indiano antes? Já tem. Sim, está falando. Mas não, Paraguai não, que é uma relação muito diferente de Índia com Inglaterra e toda a coisa da Europa. Então, nós somos um país que queremos estar nesses lugares. Isso é o que me parece a mim. Eu acho que nós estamos querendo ocupar um lugar que não seria o mais indicado. Eu acho que tem outros lugares para se ocupar que me parecem muito mais urgentes. É um elemento a mais para... Que tal a Amazônia para começar? Por exemplo, a Amazônia. Mas não é a Amazônia. Por que não vamos ocupar a educação, por exemplo? Não vamos ocupar a saúde. Não vamos ocupar seriamente a questão da segurança.
não? Que a gente vem falando há muito tempo. Esse é o lugar que se tem que ocupar. Agora, que é que nós ocupamos? Há toda uma campanha para o Brasil campeão do mundo. E se este ano o Brasil não sai campeão do mundo, o que vai acontecer aqui? Porque é outro elemento a mais que se usa. Como nós somos brasileiros. Nós não somos brasileiros porque temos conquistas sociais importantes. Nós somos brasileiros porque o Brasil foi campeão do mundo. Porque este menino ontem ganhou a medalha de ouro em natação. E nisso somos campeões. E nisso somos brasileiros. Não tenho dúvida que aqui há uma predisposição para esportes, arte, literatura. Nós temos tudo. Mas o que mais interessa é aquela coisa que está na televisão e que não é um livro, é uma figura, uma imagem que se vende constantemente. Lamentavelmente, nós vivemos disso. Ora, um país não se sustenta com isso. Um país se sustenta com coisas de peso, com algo que te dá uma âncora. Então, se não há nada que te dá âncora, nós ficamos boiando no espaço, como falamos antes. Estamos todos com âncora em cima. Danilo Valverde, você concorda com isso que o coronel Marcos Pontes está perdido no espaço? Olha, eu faço força, às vezes, para relativizar a contribuição que o Guerreiro Ramos deu para o entendimento do Brasil. Mas o caso do coronel, agora me lembro de uma frase dele muito cruel, mas muito verdadeira. Ele dizia, no livro dele, ele dizia assim: o Brasil se assemelha a uma pessoa que se preparou longamente para uma grande festa e paramentou-se em trajes de gala para participar desse banquete. Mas por razões diversas perdeu a última condução para chegar no lugar do evento. E agora, diz ele, tem que trocar de roupa e botar roupa mais simples para ser levado a sério pelos circunstantes. Né? Quer dizer, você vê o caso do coronel Marcos Pontes, é um golpe de mídia, mas é um golpe batido, tanto assim que hoje ele não está nem na Gazeta do Povo na capa. Está na página interna já. Teve seus 15 minutos de fama e estamos começando. Por quê? Porque isso aí é um chapéu velho. Eu, quando era adolescente, o Yuri Gagarin foi para o espaço, nós ficamos extasiados, siderados durante meses. Né? A Laika foi para o espaço e nós ficamos tentando ver se ela tinha. Eu acho que o Brasil é completo. Quer dizer, você pegar 10 milhões de dólares e jogar para botar uma pessoa no espaço. Oficialmente. Fora o que você não sabe quais são os comprometimentos. E enquanto isso, você vê, para não ficar na coisa mais da educação, da ciência e tecnologia, mas as Forças Armadas, de onde veio o coronel Marcos Pontes, absolutamente sucateada, os canhões do Exército todos dos anos 70, tudo amarrado com... Os jipes dos anos 50. Os jipes saíram direto do filme do Band of Brothers. O que é isso? Isso é fim da falta de prioridade, é fim da falta de cabeça. É a sociedade midiática que agora está na moda falar, né? Agora, é isso aí, quer dizer, nós vivemos desses símbolos, quer dizer, agora nós temos um homem que foi para o espaço. Agora, quanto à Copa do Mundo, eu vou fazer uma qualificação. Os brasileiros têm duas situações se nós perdermos a Copa do Mundo. Se nós perdermos para a Inglaterra, Alemanha e Itália, é uma situação. Se nós perdermos para a Argentina, é outra. Isso uma vez mais vem a dizer que o brasileiro se surgiu Não tem que botar a mão de bosta, não tem que fazer gol de mão, né? Agora, eu não sei se é má vontade minha, Mário, mas você não acha que o Marcos Pontes já está ficando chato? Não, eu acho que ele é uma boa pessoa, se esforçou, ele trabalhou duro para isso, ele teve um treinamento duríssimo na NASA, mas já está chato, né? Já deu para bola. Sabe como é que eu vejo? Eu acho assim, é uma pessoa que deixa a bolsa na cadeira para guardar lugar. Porque Explica. Essa é difícil. Virtuoso. Deixa eu explicar por quê. Porque o espaço é a maior oportunidade comercial que a humanidade já viu. É a cadeirona. É a cadeirona. E o Brasil não tem meios nesse momento de se inserir nessa festa, que vai ser melhor do que esse dono da China, né? Porque o que o espaço vai trazer... Mas precisa?
Ele precisa se inserir nesse espaço? Olha, quem não entrar nessa corrida vai perder muito no futuro, né? Mesmo centro de carona, assim? Botaram a bolsa, às vezes, gente, eu não posso fazer nada agora, mas deixa minha bolsinha aí, porque se precisar... Eu estava ouvindo uma entrevista do astrônomo Ronaldo Rogério Mourão, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Pessoa interessante. Pois é, ele estava falando uma coisa interessante, que o Brasil deixou de investir na Estação Espacial Internacional, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, ele deixou de investir e ele, inclusive, produziria partes para a Estação Espacial. Ele deixou de investir, ele perdeu realmente esse bonde da história e agora gastou uma fábula de dinheiro, 10 milhões de dólares, sem recursos não contabilizados, para usar a linguagem oficial, para mandar um astronauta, que parece muito mais realmente um golpe de marketing do que realmente uma proposta científica. Até onde eu sei, o grande experimento científico são com os feijõezinhos, né? Aquelas coisas que a gente fazia quando era criança, botava para ver o feijãozinho crescendo. Quer dizer, o coronel Marcos Pontes levou os feijãozinhos para ver eles crescerem no espaço, para ver qual é a diferença da casa dele para o espaço. Mas parece que nós perdemos um pouco esse bonde da história com relação realmente a participar de um projeto científico, né? Não parece mais uma jogada de marketing? Olha, pode ser, mas veja bem, é uma jogada de marketing que para outros lugares funciona, porque isso aí está dentro do viés que eu chamaria da popularização da ciência. Quando eu era garoto, eu tinha um programa nos Estados Unidos chamado Watch Mr. Wizard, né, que era um sujeito que fazia truques comuns, ele pegava açúcar e tocava fogo. Nós tínhamos o mundo de Bickman que passava. De Bickman aqui. Quer dizer, quando você torna a ciência, tira a ciência como uma filosofia que ocupa lugares empoeirados e recônditos no andamento da gente, e coloca aquilo na popularidade. Eu acho assim, eu sou a Poliana de sempre, eu vejo positivo essa contribuição. Eu acho bacana que a gente esteja assim, pelo menos alguém tenha a previsão de a gente se inserir no futuro. A gente não está tão pessimista, tão deprimido assim. Claro que a contribuição do coronel foi pequena, né? Foi pequena em vista do esforço mundial. Mas ele está lá, o Brasil está lá, tem um pezinho. Nós deixamos a bolsinha lá, né? Deixamos nossa bolsinha, um dia nós voltamos aqui e ocupamos essa cadeira. Nesse momento, não podemos. Você vai ficar a bolsa para seguir? É mais fácil roubar a bolsa. Hugo, o cinema sempre trabalhou muito essa questão do espaço, né? O espaço sideral, uma nova fronteira a ser conquistada. Você acha que para nós brasileiros o espaço ocupa esse espaço imaginário para a gente? Ele tem esse peso imaginário que teve para outras culturas, para a cultura americana, por exemplo, os russos. Você acha que ainda existe? A gente consegue fazer essa ligação daquele espaço no cinema com esse espaço? É muito difícil porque nossa realidade é bem diferente, né? Ou seja, o cinema tanto norte-americano como o cinema soviético, enquanto existia a União Soviética, havia toda uma questão de política, inclusive, no meio, e não era sem causa fazer o que eles faziam. Agora, nós, que temos que ver com isso? Nossa realidade é outra. Né? Ou seja, nós estamos inseridos não no primeiro mundo, estamos inseridos no primeiro inferno, como disse Rafael Moretti, né? Terceiro mundo, mas primeiro inferno. Então, produzido pelo ex-ministro Antônio Palocci. Qual? Estamos no terceiro inferno. Ele falou isso. O que falou? Ele falou que ele estava no terceiro inferno de Dante. Não. Tinha achado algo antigo para ele. Primeiro inferno, isso é o que fala o personagem de uma coisa minha que nos anos 80. América Latina, não? América sem destino, primeiro mundo, mas terceiro mundo, mas primeiro inferno. Não temos nenhuma relação com isso. Nem sequer, apesar de nosso desenvolvimento na parte aeronáutica, que sem dúvida é o maior da América Latina, estamos muito longe de uma proposta de sair, por exemplo, a entrar num campo científico lá em cima, porque se teria que ir lá, teria que ir um científico, que vai um coronel, companheiro? Tem que ir um homem que esteja muito mais ligado à ciência, entende? Então, a mim me dá a impressão que realmente é um golpe de marketing. Nós não faz, a não ser, como que não? Nós temos um filme assim, O Homem do Sputnik. Você não lembra o filme de Carlos Manda? 1959? Com Oscarito. Grande Otelo. Oscarito ou Anquito? Não, Oscarito e Grande Otelo. Grande Otelo. E o Jô Soares fazia um norte-americano mocinho. Ele era o Sputnik. Isso demonstra aonde nós poderíamos estar no espaço.
em uma pura casualidade, um acaso, metido num acaso, e jogado por interesses externos. Nunca porque nós estaremos à vanguarda disso, nem perto da vanguarda. Nós não temos esse imaginário espacial, a não ser na história em quadrinhos, cinema, esse tipo de coisa, mas que não tenha importância, que não tenha, por exemplo, o peso que tem cultura como a cultura norte-americana. Emílio Valverde, essa necessidade do Brasil se inserir no mundo, no que a gente chama de primeiro mundo, nós queremos muito ser primeiro mundo, a gente ouve muito isso, né? Ah, aquela escola tem ensino de primeiro mundo, aquele restaurante tem um atendimento de primeiro mundo. Agora nós parece que estamos forçando a barra. Por que nós temos essa inconformidade, essa vontade de nos parecermos com gente do hemisfério norte? Não, eu vejo um pouco diferente, né, Ney? Aí eu concordo com o Mário. Eu acho que você tem um pouco aí de imagem objetivo, tem um pouco também de você chegar e você prezar certos papéis e certas conquistas que distanciam você. É mais ou menos o que o Amartya Sen dizia assim, né? O desenvolvimento como libertação, né? A libertação da ignorância, a libertação da pobreza, a libertação da tirania, são libertações. Quer dizer, eu não fico totalmente triste com essa identificação, não, porque eu acho que algumas coisas nós devíamos nos identificar com o primeiro mundo, não? Identificar, por exemplo, com a questão cultural, com a questão científica e tecnológica, inclusive por uma questão de afirmação. Mas dá a impressão que a gente quer entrar nessa festa por uma porta que não é. Mas é isso que eu quero chegar, né, Ney? Você, nessa festa espacial, nós estamos entrando de carona com a bolsa do coronel. Bolsinha foi por sua conta. Eu não quero voltar. Cachorrão perigoso, é complicar com o coronel da fábrica. Mas aí nós estamos entrando de carona nesse negócio. Mas quando nós fizemos entrar no clube dos produtores de avião, que é um clube também altamente rarefeito, você entrou pelo caminho certo. O Casemiro Montenegro. Foi construído. Exatamente. Você constrói o ITA, você constrói o CTA, você constrói a Embraer, você forma 2 ou 3 gerações de engenheiros aeronáuticos, você forma toda uma capacitação técnica, científica e tecnológica, e daí um dia você entrou nessa festa. Quer dizer, hoje em dia o Brasil, em algumas áreas da indústria, ontem mesmo tinha uma declaração interessantíssima. O presidente da General Motors no Brasil declarou que o Brasil é insuperável em termos de produção de carros populares, inclusive em relação à China. Quer dizer, então você, um país que há 50 anos atrás andava ainda de Renault Dauphine, né? De DKV e Renault Dauphine, que era o famoso Leite Glória, desmancha sem bater, ou então Gordini, que é um carro potentíssimo, tinha 40 HP de emoção, hoje em dia é considerado insuperável numa área da indústria automotiva. Então eu acho que é isso, quer dizer, a imagem não me faz mal, não. A carona e a bolsa do coronel é que me faz mal. Eu acho o seguinte, eu acho que são excelentes antidepressivos. Olha, eu lembro assim, todas as vezes que eu Marcos Pontes na veia, eu recebi já grandes golpes na vida, mortes, coisas assim. E eu lembro assim que o dia que a minha mãe morreu, né? A primeira coisa que eu tive que fazer depois de todos aqueles cerimoniais e tudo é assim, vamos voltar para a rotina, vamos voltar para o trabalho, voltar para o consultório, voltar para as coisas. Então, eu acho assim, como eu vejo aquela imagem que ficou impressa em nossas almas, né, na Segunda Guerra Mundial, os ingleses com Londres, cacos destruída, ele pegava uma bolsinha dele e ia trabalhar normalmente. Usava a bolsinha. Você está fetichista hoje. Então eu acho assim, como você estava falando, futebol, Brasil no espaço, top models brasileira, são antidepressivos. Quando a gente olha para essa realidade política nossa, dá uma depressão medonha. Então, quando o astronauta roda a bolsinha a 300 quilômetros em cima, eu me sinto até melhor, porque é um bafo de ar fresco, porque senão eu vou morrer de depressão. Se eu não tiver nada para aplaudir, meu Deus, eu não vai morrer, vai começar a agir. Porque o outro é o antidepressivo que te mantém no mesmo lugar sem mudar nada. Agora, se você deveria engolir o cocô, e se não, chega, por favor. E aí entra na ação. Essa é a grande diferença.
Mas precisa de ânimo. Eu sei como terapeuta, por exemplo, quando a gente lida com pessoas que estão em situações horríveis, muitas vezes um pequeno passo é muito melhor do que um grande passo. Quer dizer, as pessoas... Quer ver uma coisa? Primeira coisa que a gente fala para deprimido, né, a pessoa que está muito deprimida, fala assim, vai para casa, arruma o teu armário, arruma a gaveta, começa por ali. Então, se a gente começa a arrumar o armário dele, arrumar a gaveta, são coisas banais, pequenas, mas a construção da saúde vem desses pequenos passos. Não resolve nada no Brasil, mas assim, pro desespero que eu tô como brasileiro, qualquer coisa agora para mim é refresco, né? Qualquer coisa. Então, se eu vejo o brasileiro fazer qualquer coisa de bom, meu Deus, é melhor do que ver o presidente, que vê o Congresso, que vê o Senado, que isso só me deprime. Então, até se uma galinha começar a contar a ópera, eu já fico animado, porque qualquer coisa agora me anima, porque do grau de depressão que eu estou agora, ou vou para a UTI, ou vou... O que eu vou fazer? Eu acho que todos, na eleição lá do João Paulo Cunha, agora, na votação, aquilo foi para mim um ato de depressão que, olha, até uma laranjada me fazia bem naquela hora, porque eu fiquei profundamente chateado e deprimido com aquilo. Então, eu acho que nós brasileiros precisamos, nem que seja banal, nem que seja fútil, nem que seja uma modelo, qualquer coisa, mas nós estamos tão desesperados que qualquer soprinho agora na orelha é cafuné, né? Gisele Bündchen não é apenas uma modelo. Bom, só para terminar, os dois maiores times do estado do Paraná também fizeram uma homenagem ao coronel Marcos Pontes e também foram para o espaço. O programa fica por aqui hoje. Eu agradeço muito a sua audiência. Até a nossa próxima edição. Críticas, comentários, sugestões, escreva ou telefone para a gente. O nosso e-mail é ufprtv@ufpr.br. O telefone é 3313-2001. Até a próxima edição.